Josué tinha uma aliança com Deus, aliança de temor. Josué tinha uma aliança tão séria com Deus, ele temia tanto a Deus, que a aliança dele era para servir a Deus com integridade. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Em uma outra versão que eu tenho aqui, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e de toda a tua força. Josué tinha uma aliança com Deus tão forte, de servir a Deus com integridade. Servir a Deus a despeito de qualquer coisa que estava acontecendo. Obrigado, irmão Paulo. Que estava acontecendo em sua volta. Ele queria servir a Deus. E ele servia a Deus por causa de uma aliança. Então, quando nós servimos a Deus com uma aliança de princípio de fidelidade. Ele diz no versículo 16: ser fiel a Deus em tudo. Coloca o 16, por favor. Aí. Não temerás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massã. Não é esse. Eu anotei errado aqui. Ele diz aqui: ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ele diz aqui: ser fiel a Deus é cumprir o compromisso em todas as circunstâncias. Meus irmãos, tem coisas que acontecem com a nossa vida que tentam nos tirar do foco de todas as maneiras, mas nós temos uma aliança. Depois, o texto de domingo passado fala que ele tirou tudo aquilo que concorria com Deus quanto à integridade do altar. Então, tudo aquilo que podia tirar a atenção de servir o Senhor, Josué tirou da sua vida. E nós precisamos observar que Deus não concorre com ninguém. Nós precisamos servir a Deus com exclusividade. Veja Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus ele não abre mão da sua aliança com ninguém. Ele diz: não sirva a outro Deus. Só tem um lugar na Bíblia que Deus coloca dele com outro Deus, que ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque muitas pessoas, quando toca no dinheiro, ele para. Qualquer outro assunto ele tem maior facilidade, mas quando toca no dinheiro ele diz: aqui não. Então ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus é o dono das nossas finanças, Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono da nossa casa. Nós estamos passando aqui nesse mundo como administrador, mordomos. Deus quer fazer uma aliança com cada um de nós, aliança de temor, temer a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a palavra de hoje, que é: Deus quer fazer uma aliança com cada um de nós. Aliança, primeiro, aliança de santidade. Josué 3:5.
Vamos ver o que esse texto diz. Disse Josué ao povo, e aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Falar nisso, amanhã de manhã começa a oração, 5h45 da manhã, às 6h45 da manhã. Nós vamos estar aqui durante essa semana. Eu sei que alguns irmãos sentem um friozinho, traga a coberta, mas venha, né? Traga a coberta, mas venha para orar. E daqui você sai para o trabalho. Josué 3,5, olha aí. Santificai-vos, pois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmão Zé Ricardo, pastor Antônio, observa aqui isso aqui. Santificai-vos, pois. Ele não está dizendo santificai-vos amanhã. Não, ele diz santifica hoje e as maravilhas acontecem amanhã. A gente quer as maravilhas, mas a gente não quer a santidade. Só que só vem as maravilhas depois da santidade. Não vem maravilhas sem antes a santidade. Olha o que esse texto diz. Santificai-vos, porque amanhã, primeiro é a santidade. Depois que Deus observa que você tem aliança com Ele, que você tem propósito com Ele, que você é fechamento de Deus. Fechamento. Então, você está fechado com o Senhor, então amanhã Ele faz maravilhas. Irmãos, em Salmo 104, versículo 7, observe aí, Salmo 104, 7. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Tem pessoas que não aguentam ouvir a voz de Deus. A voz de Deus corrige, a voz de Deus admoesta, a voz de Deus nos mostra aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos retirar da nossa vida. Então, quando as pessoas ouvem a voz de Deus, eles batem em retirada. Então, o crente precisa entender que precisa se santificar, porque santificado nós enfrentamos as lutas espirituais sem receber interferência do mundo na nossa vida, mas recebendo os milagres de Deus diários na nossa vida. Os milagres de Deus vão acontecendo todos os dias. O que é santidade, então, pastor? É o lugar onde eu me coloco contra o pecado dentro da minha vida. Meus irmãos, muitas pessoas fazem promessas ao Senhor de pedir um milagre, mas eles dizem assim: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não. Santifica que o milagre vem. Santifica que as bênçãos vêm. Às vezes nós queremos fazer barganha com Deus. Eu fui procurar uma versão e eu achei uma versão do texto de Josué que diz assim: santificai-vos hoje. Do original, o texto original corrigido. Santificai-vos hoje. E então, amanhã, Deus vai fazer maravilhas. Primeiro é o presente. Tira as coisas que impedem Deus. Tira as coisas que sujam a vida. Tira a falta de compromisso. Tira tudo aquilo que atrapalha, serve de tropeço na sua vida. O Senhor só pode fazer maravilhas aonde Ele vê santidade.
Não podemos negociar bênção com o Senhor. Meus irmãos, Josué era um homem cheio de discernimento. Josué era um homem cheio de revelação. Josué era um homem cheio da graça de Deus. Certa vez, após ele vencer uma batalha em Ai, Deus havia mandado que ninguém pegasse nada daquele povo. Nada. Não levasse nenhum despojo, porque era natural, quando vencesse uma batalha, pegasse todas as riquezas daquele povo e levasse. Mas na batalha de Ai, Deus disse para Josué: não é para pegar nada, deixa tudo lá em Ai. E aí, um irmão chamado Acã achou bonito uma capa, e ele pegou a capa e levou, e enterrou a capa na tenda dele. Eu estava procurando essa palavra, tenda. Na tenda dele. E aí Deus mostrou a Josué, Deus revelou: enquanto não for tirado o impedimento, Deus não vai operar. E aí começa a se procurar. Quem foi que pegou alguma coisa? Quem é que está impedindo Deus agir? E aí encontra a capa no meio da tenda. Quantos de nós temos coisas guardadas, que são coisas de estimação da nossa vida, do pecado? Pastor, isso aqui tem uma palavra que é usada, que os irmãos já sabem, e que é muito usado, qual é? Nada a ver. Isso aqui, nada a ver, pastor. Mas olha, a capa, era uma capa linda, mas Deus disse: não traz nada. E Deus ainda continua dizendo para nós: não traz nada do mundo para você. Nós estamos vivendo numa sociedade permissiva. Todos os dias o mundo encontra uma maneira de penetrar na igreja. Todos os dias o mundo encontra uma maneira de entrar na doutrina da igreja, nos costumes da igreja, na liturgia da igreja, na música da igreja, nas coisas que se fazem na igreja, e aí a gente não percebe, mas nós estamos guardando a capa de Acã. Saímos do mundo e trazemos os costumes do mundo com a gente. Deus diz: liberte-se de tudo, deixe o pecado lá fora. A vida com Deus é uma vida de renúncia. A vida com Deus é uma vida de dedicação. A vida com Deus é uma vida quando nós pagamos um preço, porque Satanás, a Bíblia diz, vosso adversário, vive rodeando, buscando uma brecha, procurando uma brecha para entrar e tirar sua atenção. Você já reparou que todo filme, ou toda história da televisão, que aparece a esposa, o marido, e o cão coloca uma amante no meio, os autores fazem tudo para colocar a esposa como uma megera, para todo mundo torcer para a amante. Para quê? Para se tornar comum. Ei, irmão, você é santo. Diga: eu sou santo. Vamos dizer de novo: eu sou santo. Diga de novo: eu sou santo. Querido,
você é santo, seu corpo é templo do Espírito, seu corpo é templo do Espírito, seu corpo é templo do Espírito. A santidade é a condição que Deus diz para operar milagre. O pecado enfraquece, o pecado traz derrota, o pecado nos leva a nos afastar de Deus, mas se você fizer uma aliança de santidade, nós vamos viver dias nunca antes vividos. Nós vamos viver dias nunca antes pensados. Deus quer fazer uma aliança de santidade com cada um de nós. E por último, Josué 1, 7 e 8. Vamos lá. Josué 1, 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Aí agora eu quero que você preste atenção daí em diante. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Antes de ir para o 8, observe que há um condicional. Não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você vá. Isso quer dizer que se desviar para a direita ou para a esquerda, não será bem-sucedido. Vamos lá, o 8. Não cesse de falar do livro dessa lei, a palavra. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, irmão. O caminho para ser bem-sucedido e ter prosperidade está escrito na parte de cima. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Irmão, aqui é o nosso manual. Quando a gente começa a viver um cristianismo de axiologia, eu penso, a gente se desvia. Irmão, olha o que está escrito: não se afaste, não cesse de falar do livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. E então, fazendo tudo o que está escrito, então farás prosperar o teu caminho. E prosperando no caminho, serás bem-sucedido. O segredo do sucesso de Josué era sempre seguir as instruções da voz de Deus. A arca da aliança, que tinha dentro as tábuas da lei, sempre ia à frente das batalhas e nas caminhadas. Por isso o rio se abriu, por isso as muralhas de Jericó caíram. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, nós temos luz no nosso caminho. Olha o que diz Salmo 119, versículo 105. Esse versículo todo mundo sabe de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, a Bíblia é o nosso GPS. O GPS nosso, que a gente usa aí, o Google Maps ou o Waze e outros aí, sempre deixa a gente numa furada. Já me mandou para uma rua, eu fui parar no meio de uma rua que eu não conhecia, lá em Salvador, no meio de uma rua que era uma
uma parada braba. E quando eu cheguei num lugar, tinha uma parede. E o GPS falou: se puder, volte. Em outras palavras, se estiver vivo, volte. Então, esse é o GPS do mundo. Deixa a gente enfurada. Mas a Bíblia é o teu GPS de Deus, ela nunca vai te deixar enfurada. Ele diz: medita nesse livro de dia e de noite, e então ele fará você prosperar, e então ele terá ensinos úteis para a sua vida, então ele te corrigirá, então ele será justiça para a tua vida. Faça com Deus uma aliança, aliança da palavra, aliança de colocar a Bíblia em primeiro lugar. Os irmãos que viajam aqui, coloca o seu som lá, coloca num aplicativo da Bíblia e coloca lá, e você vai, ele fica falando a Bíblia durante a viagem. Irmãos, dá para você escutar 2, 3 livros da Bíblia numa viagem. A voz do cara é boa, se você não gosta da voz, você muda a voz. Mas ouça a Bíblia, ouça a Bíblia. Às vezes você está escutando umas músicas, é trololó puro. Então, desliga isso aí e põe Bíblia. Põe um livro de Provérbios, põe um livro de Isaías, põe um livro de Jeremias, põe as cartas de Paulo que vão trazer correção, os livros de 1 João, 2 João, 3 João. Só não põe Apocalipse, que você vai começar a ter visão e viu o dragão de 7... Não, deixa isso para depois. Mas os outros, coloca os evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ouvir, ouvindo a palavra, ela vai entrar em você e vai germinar e dar fruto. Os irmãos sabem que eu não tenho muita amizade. Eu leio, mas eu não tenho muita habilidade com Apocalipse. Eu gosto de Apocalipse até 3:21. Eis que estou à porta e bato. Bateu, eu abri, eu entrei, graças a Deus, estou dentro. Então, daí em diante, mas tem pessoas que são especialistas em Apocalipse e são maravilhosos. Eu tinha um professor chamado Rosivaldo Araújo. Ouvi ele falar de Apocalipse, dava prazer, porque ele tinha cada discernimento tão maravilhoso. Ele falava com tanta naturalidade, que era prazeroso ouvir o pastor Rosivaldo. O pastor Oswaldo em Brasília, moço do céu, como aquele homem fala de Apocalipse de uma maneira grandiosa. Então, assim, cada irmão precisa ter relacionamento com a palavra. Muitos cristãos estão vivendo hoje uma vida de infantilidade por causa da ausência da palavra nos lábios, na boca. Olha o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha aí. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Pesado. O meu povo. Se nós conseguirmos trazer toda a igreja para a escola bíblica, a nossa igreja será outra.
Porque é o que diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. Porque aparece qualquer doutrinazinha aí no YouTube e os irmãos embarcam nela. Aparece qualquer pastor aí no YouTube falando umas coisas aí. Vocês não estão pensando no que eu estou pensando. Of the King, the power, the man. Então aparecem essas coisas e a turma embarca. A turma embarca, não é por aí. Irmãos, todos os dias está vindo à tona tanto engano, que a única solução é isso aqui, ó. Medita na minha palavra. Eu achei que Deus fala de uma coisa aqui tão séria. Olha aqui. Medita na minha palavra a qual horário? De dia e de noite. Sobrar tempo, pensa em outra coisa. Medita na minha palavra de dia e de noite. Olha o que diz João 8,32. Todo mundo sabe de cor. Esse texto foi usado muito. E tem sido usado pelos evangelistas do Brasil inteiro, do mundo. Esses dias eu estava ouvindo um pastor da África, e ele estava dando uma interpretação para esse texto maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz assim: a verdade só se torna verdade para nós quando ela sai dos nossos lábios e vem para o coração. Enquanto ela estiver só aqui na boca, elas são frases de efeito. Mas quando a verdade vem para o coração, ele diz, ela te libertará. Esse pastor da África, ele trouxe uma meditação sobre esse texto que eu nunca tinha ouvido. Ele falou sobre não se pode se sentir liberto decorando Bíblia. A Bíblia não pode ser decorado. A Bíblia tem que ser vivido. E para viver a Bíblia, eu tenho que crer nela. Para viver a Bíblia, eu tenho que acreditar nela. Eu tenho que ter aliança com Deus nela. Então, querido, é a palavra do Senhor. Deus quer fazer uma aliança da palavra com você. Renove a sua aliança com Deus. Não podemos deixar nosso compromisso com Deus ser como um propósito que fazemos e não cumprimos. Precisamos sempre renovar nossa aliança. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Eu queria que, antes de você começar a orar, colocasse para mim Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Irmão, Deus quer segurar na tua mão para te erguer, para te levantar. Eu queria que cada irmão somente orasse agora. Somente orasse. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua dedicação com o Senhor? Deus, nós não queremos fazer o que pensamos.
Queremos fazer o que a Tua palavra nos ordena. E a Tua palavra diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós como a chuva, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Necessitamos do Teu cuidado. Necessitamos da Tua bondade. Deus, que cada um de nós possamos ter amor pela palavra, amor por oração, amor por dedicar a sua vida a Deus, amor em santificar a sua vida a Deus. Abençoa-nos, Pai. Glorifica o Teu nome, no nome de Jesus.